Graça e paz da parte de Deus para todos os nossos amigos da rede social que estão ouvindo esse vídeo. Eu quero relatar para você uma história de motivação, otimismo, uma história de vida. Todas as pessoas lutam na sua vida para um objetivo, algo que tem no seu coração. Eu estava lembrando de um certo filme que eu assisti, que era aquele filme de Troia. E ali tinha um rei da Grécia, o rei Menelau, um rei que queria abraçar os impérios naquela época, e ele tinha um guerreiro por nome Aquiles. E ali eles chegaram em outro país para render outro país, e ali o rei fez um acordo com outro rei que colocasse os dois guerreiros, né, para decidir, para que não houvesse ali um derramamento de sangue, né, entre aqueles dois exércitos daqueles reis. E ali o outro rei apresentou seu guerreiro, um homem muito grande, forte, como dizer, um Golias, né? E o guerreiro do outro rei da Grécia era conhecido como Aquiles, né? Que é a lenda que você já sabe, né? Aquele que foi ferido no calcanhar. E ali, quando o rei gritou Aquiles, ele não estava em outro lugar, se divertindo com as mulheres. E ali um menino foi chamar o Aquiles, que era um guerreiro muito corajoso e era conhecido como filho de uma deusa, né? E ali aquele menino chegou, chamou ele e perguntou para ele se era verdade, se a mãe dele era uma deusa, e ele, né? E aquelas coisas todas. E o menino disse: olha, se eu fosse o senhor, não lutava com aquele moço, com aquele guerreiro que está lá, né? Que o senhor foi chamado para lutar com ele. Ele disse: é por isso que você não será lembrado, né? Porque quando ele disse essa história para aquele menino, o que Aquiles queria dizer, que você não será lembrado, porque muitas pessoas não são lembradas porque não fazem história, né? E muitas pessoas, elas colocaram a sua vida em risco, mas fizeram história. Elas sacrificaram alguma coisa na vida, mas fizeram história, né? Elas mudaram a direção de um povo, né? Mudaram a lei e elas fizeram história. Até pessoas que foram más, vilãos, corruptos, né? Ficaram na história, mas levando para o lado bom, né? O sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos atrás, né, que fez uma grande história, uma história não momentânea, mas uma história eterna, uma história de salvação, a qual seu sacerdócio foi criado segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a palavra de Deus, né? Imagine o sacrifício que Jesus fez na cruz, a história que Jesus escreveu, né? E outros escreveram por eles que estavam com ele lá, como nós vemos nas Escrituras Sagradas, a história de Lázaro, né? A história daquela mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, a história de Daniel na cova dos leões, de Noé, né? A história de Noé que passou 120 anos construindo uma arca. Eu quero dizer uma coisa para você: se você quer alguma coisa na vida, você tem que aprender a fazer história. Você também não pode desprezar aqueles que foram história, porque aqueles que desprezam a história não têm direito de ser lembrado. Eu quero dizer para você que houve um sacrifício de muitas pessoas para que você estivesse hoje aí me ouvindo. Quando começamos a lembrar Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abidnego ali na fornalha de fogo, né? Ali Jacó no vale de Baca, no vale de Lágrima, ali lutando com um anjo, né? E tantas coisas. Se você quiser ser lembrado, você tem que ser corajoso, você tem que ser perseverante, você tem que ter fé, e você não pode andar pela vista. Ande por fé, ande com esperança, tenha ânimo, faça isso, porque Jesus fez por mim e por você. Eu agradeço essa oportunidade. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.